Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai começar pela matéria de português. Lá na página 52, vamos fazer a correção falando sobre os cartazes de campanha de conscientização. Estão lembrados? Pois é, olha, aqui como o espaço está preenchido, então eu vou falar oralmente com vocês, tá bom? Temos aqui uma ilustração, onde as crianças aí estão fazendo boas ações, Então vamos responder, olha lá. Que ações e sentimentos você relaciona a essa imagem? Você pratica ações como essas? Então que ações que essas crianças estão fazendo? De proteção, de cuidado, tá bom? Isso vocês precisam responder aqui na número 1. Lembra quando tem duas ou mais perguntas em uma mesma pergunta? O que nós fazemos? Colocamos vírgula e sempre nos atentando a responder todas as perguntas, tá? Então, a primeira, ela tem ações e sentimentos de proteção, de cuidado, vírgula. Você pratica ações como essa? É uma resposta particular. Eu, por exemplo, eu pratico, Então, vírgula, sim, eu pratico. No mural da escola e em vários outros lugares, de grande circulação de pessoas, geralmente há cartazes de campanhas incentivando a prática de boas ações. Qual é o objetivo desses textos? Nós falamos na aula anterior, esses textos servem para incentivar boas ações. A quem cabe a responsabilidade por essa campanha? É uma resposta pessoal. Lembra até que a professora frisou, falando para vocês que nós, todo mundo no geral, estamos acostumados a falar, é culpa do governo. Também, tá? Mas a responsabilidade também é nossa, Nós precisamos começar a mudar essas ações com pequenas atitudes. É um papelzinho de bala no lixo, É você tratar bem um animalzinho. Então, são pequenas ações que fazem a diferença. Então, a quem cabe a responsabilidade? A todos, tá bom? Essa responsabilidade é de todo mundo, tá? É social, mas assim, no geral, é de todos. Página 53. Temos aqui um texto, uma campanha de conscientização. O que está sendo anunciado? O incentivo à leitura, Leia para uma criança. Então, é um incentivo à leitura. Página 54. Leia a parte escrita desse anúncio. Na frase em destaque, há uma forma verbal no modo imperativo. Copia. É a palavra leia. A que público é dirigido essa campanha? O que espera desse público? Ao público adulto. Espera que eles leiam para as crianças. Releia. Hashtag Isso Muda o Mundo. Como se lê o símbolo hashtag? Hashtag, tá bom? Esse símbolo ele é chamado de cerquilha ou, mais popularmente, jogo da velha. Qual é a finalidade dessa informação? Facilitar o acesso nos meios digitais. O que muda o mundo? Ou seja, a que se refere o pronome isso? Que mudança é essa? Se refere a ler para uma criança. O que significa isso muda o mundo? É atitude, É fazer com que a criança já logo cedo mude o seu jeito de olhar para a vida, tá bom? Então é a atitude. Leia agora a imagem do anúncio. O que o sapo veste? O que isso realiza? Ele veste coroa e capa. O que simboliza, Então simboliza a realeza. O que o sapo está representando? Um conto, tá? Uma história, como se fosse o príncipe sapo. Tá bom? E aí, depois nós faremos outras correções, tá? Agora, pessoal, vamos lá para matemática na página 63. Em matemática, na página 62, temos uma correção, tá bom? Temos uma correção até anterior, mas eu vou passar em alguma aula posteriormente, tá? Que eu tô seguindo aqui um cronograma, então depois as páginas que estão sem fazer no livro, vocês não se preocupem que aí antes do término do livro eu vou folhear, folha por folha e vou ver. Se tiver alguma coisa que eu pulei, eu vou retomar, tá bom? Olha, aqui estamos falando sobre números naturais, E as 4 operações matemáticas, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Bom, na tabela a seguir estão representadas as populações de algumas cidades do Brasil.
Então, aqui temos as cidades e a população nesses determinados anos, tá bom? Letra A. Em qual cidade a população diminuiu de 2010 para 2018? Em Itaúba. Qual era a população de Colatina em 2010? 111.778. Quantos habitantes haviam em Capela em 2018 a mais do que em 2010? Bom, nessa folha à parte, a professora começou a fazer as continhas, tá? Então, eu vou falando e vocês vão aí seguindo, tá bom? As continhas. Lembrem-se que precisa ter a resposta no R de resposta, com letra maiúscula e com ponto final, tá? Então, temos 47 habitantes a mais. Olha, a continha está aqui, a letrinha está do lado, tá bom? Então, ó, atividade 2, continha da letra C. Que é essa daqui, letra C, tá? Letra D. Quantos habitantes havia em 2018 em Colatina e Boa Viagem juntas? Continha da letra D, tá bom? Temos 176.020. Qual era a diferença da população de Boa Viagem em 2010 e 2018? Continha da letra E. A diferença era de 1.942. Estão pegando? Então tá. Estão todas aqui desse lado, tá? Quantos habitantes havia em Itaúba em 2018 a menos do que em 2010? Continha a letra F. Havia 674 habitantes a menos, tá bom? Então agora eu vou mudar a folha de lugar, vou passar para esse lado, tá? Para nós continuarmos aqui. 3. Então, aqui, ó, começam as continhas do exercício 3, tá? Uma indústria de alimentos embala os iogurtes que produz em embalagens com 6 copos, como esta. Quantas embalagens serão feitas com 5.880 copos de iogurte? Então, aqui está a continha da letra A, né? Dividindo, temos 980 embalagens. Sempre procurem falar em voz alta esses numerais, né, que são grandes, tá bom? Porque são números, né, que nós não costumamos falar, então, às vezes, nem sabemos, né, como pronunciar direito. Então, procurem falar, tá bom? Se cada embalagem for vendida a R$3, quantos reais essa indústria arrecadará com a venda dessa quantidade de embalagens? Continha a letra B, tá bom? Ela arrecadará R$2.940. Quando vocês forem colocar aqui no R de resposta, né? Ela arrecadará R$2.940. Lembra, coloca o RS. Se for escrever reais, não precisa colocar o RS. Aí coloca 2.940. Lembra que como é reais tem a vírgula, tá bom? Vírgula 00, tá? Letra C. Essa indústria vende os iogurtes que produzem caixas com 24 embalagens cada uma. Quantas caixas um supermercado precisa comprar para repor o estoque com 1.560 embalagens de iogurte? Continha da letra C, tá bom? 1.560 dividido por 24. Esse 24 é aquele número que eu vou multiplicando por 2, por 3, por 4, até eu achar, na verdade aqui, o 15 é menor, até eu achar o 156, tá bom? Então, o primeiro número que eu vou encontrar é o 6, tá? Então, 6 vezes 24 é 144. Aí eu faço aquela continha de menos, né? 6 tira 4, 5 tira 4, 1 tira 1, tá bom? E esse zero eu abaixo. Aí começa tudo de novo. O 24 eu vou multiplicando até chegar no 120 ou perto do 120. Nessa multiplicação eu achei o número 5. 5 vezes 4 dá 120, tá? Aí fazendo de novo o processo de tirar 0 tira 0, 2 tira 2, 1 tira 1. Então aqui o meu resto é 0. Então aqui o supermercado precisa de 65 caixas, tá bom?
Em uma cidade há 250 professores que atuam na educação infantil e desse total 80% são mulheres. Quando eu tenho um número com sinal de porcentagem, eu transformo ele em fração, tá? 80 centésimos, ok? Depois desse passo, eu faço o quê? Eu tento diminuir, né? Baixar o número aqui nessa fração. Então, eu vou deixar essa fração irredutível. Então, eu vou dividir pelo maior número que eu conseguir, tanto em cima quanto embaixo. E o número maior que eu consigo é o 10, que vai dar 8 décimos, tá bom? Chegando nessa fração, aí eu vou para aquela regrinha, número inteiro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Estão lembrados? Eu falei muito disso com vocês. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembram? Então, é essa regrinha. Então, 250 dividido por 10. É isso daqui, tá? Eu vou ter 25. Aí, lembra que multiplica pelo de cima? Então, é 25 vezes 8, que vai dar 200, tá bom? Agora, eu vou fazer a minha subtração, né, para achar aí os professores, né, que atuam, tá? Então, 250 menos 200. Aqui eu não preciso montar a continha, já sabe, o meu total aqui é 50. Então, 50 homens atuam como professores na educação infantil, tá certo? Muito bem, pessoal, essa folhinha vai ficar aqui, tá bom? Vocês podem pegar aí e conferir com a continha de vocês, tá? Pessoal, agora vamos lá para o nosso livro de caligrafia. Bom, em caligrafia, na página 29, falando sobre futuro, né? Verbo no futuro. O verbo no futuro, do presente, ele indica algo que ainda vai acontecer. E o verbo no futuro do pretérito, ele indica algo que vai acontecer, mas nós não temos a certeza que ele realmente vai acontecer, tá bom? Assinale as frases em que os verbos destacados estão no futuro do pretérito. Então, é algo que não temos a certeza. Sem as luvas apropriadas, as mãos congelariam com esse frio. Elas comeriam isso se não estivesse tão congelado. Voltaríamos à Antártida se fosse possível. Então, essas frases vocês deveriam ter escrito aqui, tá bom? Não esqueçam, eu coloquei só o comecinho, mas vocês precisam copiar todas as frases. Não esqueçam que é com letra maiúscula e olha a pontuação, tá? Pessoal, página 29 em geografia. Em geografia, na página 29, vamos ainda falar um pouquinho sobre energia. Nós já estávamos falando sobre tipos de energia, né? Energias não renováveis, né? Que vem a partir de fontes não renováveis, que é o carvão, o petróleo, tá bom? Falamos sobre energia renovável, que ao contrário são energias que são renováveis. Falamos sobre a energia da biomassa, falamos sobre a energia eólica, que é a energia dos ventos, a energia hidrelétrica, que vem da força das águas, enfim. Agora vamos falar sobre a energia que vem do carvão mineral. O carvão, ele é uma rocha, então esse texto está falando, né, que o carvão também nos dá energia, tá bom? Então ele é a principal fonte de energia dos fornos das usinas siderúrgicas, que são aquelas que produzem ferro, tá bom? Então esse daqui é a energia que vem do carvão. Aqui fala sobre a energia que vem do petróleo e do gás natural. Tá? Então, o petróleo, ele é utilizado no mundo todo, tá bom? E ele também, como carvão mineral, a sua origem também vem de restos orgânicos, tá? Aqui temos, olha só, no início desse século, um esquema mostrando, né, a forma de extração do petróleo. Aqui fala também que o gás natural também tem composição química, tá? Parecida com a do petróleo, tá bom? O petróleo, ele é encontrado em estado gasoso, tá? E ele tá lá no interior das rochas. Aqui nesse pequeno texto tá falando, né, sobre a geração de eletricidade no Brasil. Nós vemos aqui nesse gráfico, né, que
no Brasil, o maior índice, né? O mais alto é justamente a geração de eletricidade, tá? Que são as usinas de hidráulicas, que é justamente sobre a eletricidade. Aqui na página 30, desculpa, vocês irão responder aqui essa perguntinha, tá? Na página 31, aqui falando agora sobre energia nuclear. Alguns tipos de energia são consideradas como energia limpa, né? São nocivas ao meio ambiente e não trazem maiores riscos. Outras, por exemplo, são consideradas como energia que lançam poluentes, tá bom? Aí elas fazem mal, tá? Aqui na página 32, né, falando aqui nesse pequeno texto, tá falando sobre um terremoto que teve no Japão e nesse terremoto foram lançados gases poluentes, tá? Então teve um vazamento, né, de radioatividade e aí foram lançados alguns poluentes. Embora esse fato já tenha passado um tempo, né, um certo tempo que isso ocorreu, alguns habitantes têm medo de voltar para lá, mesmo as autoridades falando o contrário, né, que já não tem mais riscos. Então, antes desses poluentes, né, terem sofrido aí esse vazamento, era uma cidade muito bonita, né, com montanhas, com belas paisagens, no Japão, tá bom? Então leiam o texto aqui com cuidado, mas é sobre isso que fala, tá? Então vocês irão responder a página 33 e aqui essa perguntinha na página 30, tá certo? Bom, muito bem, pessoal. Agora vamos lá para o nosso livro. De novo, já estamos nele, né? Mas vamos lá para português. Em português, na página 58, vocês farão aqui essas atividades, falando ainda sobre oração e sujeito, tá? Agora ele está destacando também o verbo e o complemento. Então é fácil, tá bom? Oração é a frase, tá? A frase toda também chamamos de oração. Então ao invés de falar frase, podemos falar oração. Sujeito é aquele termo, né, principal, a palavrinha principal ali de quem está se referindo à frase. Verbo é aquela palavrinha que indica ação, né? Ler, correr, andar. E o complemento é o restante da frase, tá bom? É o que sobrou. Então, aqui vocês farão essa atividade. Na página 59, falando sobre polissemia. Polissemia é aquela palavrinha, né, que faz uma ligação na frase, tá bom? É uma palavrinha principal e a característica dela é ligar, né, fazer a ligação na frase, tá? Então vocês têm a página 58 e a 59 para responderem, tá certo? Pessoal, livro de caligrafia, aquele fininho, tá bom? Mais uma vez. Na página 31, ainda falando, né, um pouquinho sobre coesão, que é aquela palavrinha que substitui, né, a palavra principal de uma frase, de um texto, para que o texto não fique repetitivo. Aqui, nessa atividade, vocês usarão, né, palavrinhas, só que com sentido mais amplo, tá bom? Ou sinônimos. Por exemplo, cães e gatos gostam de comer ração. Vocês irão vocês irão copiar a frase, tá? Quando chegar nessas partes grifadas, vocês trocarão por um termo mais amplo ou um sinônimo. Então, a ração, o que é a ração? É a comida, né, do animal, certo? É o alimento. Então, como que vai ficar essa primeira parte? Cães e gatos gostam de comer ração. Aí eu preciso modificar isso. Esse alimento também garante a saúde. Como que eu posso mudar aqui de cães e gatos? Desses, a saúde desses animais, a saúde desses felinos, a saúde desses mamíferos, a saúde dos pets, tá bom? Então, ou vocês usam um termo mais amplo, tá? Ou vocês usam um sinônimo, tá bom? Leões buscam suas presas à noite. Como que eu posso modificar aqui? Leões buscam suas presas à noite. Esses felinos podem comer, tá? Esses mamíferos podem comer, tá bom? Aí vocês mudam, colocando um termo mais amplo ou um sinônimo mesmo, tá certo? Bom, por hoje é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!